Boa tarde, meninas e meninos. Atividade número 1 da disciplina de Geografia, Conhecendo os Movimentos da Terra, está na página 179, no Trilhas de Aprendizagem número 2, sexto ano. Ele vai tratar de questões relacionadas à formação da Terra há muitos anos atrás e da teoria da deriva dos continentes que se formaram a partir da dissolução das rochas. Então, conhecendo movimentos da Terra, trilhas de conhecimento. A gente sabe que a Terra tem movimentos endógenos, que são internos, e movimentos exógenos, que são movimentos externos. Dentre deles, as intempéries, a chuva, o calor, o vento, além da movimentação das placas tectônicas. A formação de líquens, as raízes das plantas, que trabalham no processo de erosão e também de estruturação da Terra sobre a superfície, sobre a litosfera, a crosta terrestre. Então, trilha de conhecimento, a formação dos continentes, movimento constante. De acordo com a teoria deriva dos continentes, há cerca de 200 milhões de anos havia um só bloco continental, a chamado Pangeia, né? Na teoria, formulada em 1915 pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, o grande continente cercado por um único oceano, o Pantalassa, foi se dividindo lentamente até formar os continentes como os conhecemos hoje. Wegener formulou sua teoria ao verificar que diversos fósseis de animais e vegetais eram encontrados em continentes distantes, como, por exemplo, fósseis de plantas tropicais encontrados em uma ilha no Ártico. Outro argumento utilizado por ele se refere ao contorno de continentes que pareciam se encaixar ou ainda a aparente ligação entre grandes estruturas geológicas como as terras altas escocesas e os montes Apalaches na América do Norte. Os cientistas acreditam que a Pangeia tem se formado devido às erupções vulcânicas no fundo do oceano, com resfriamento da lava e com o movimento ascendente de algumas regiões, zonas de divergência, ou seja, de separação, tá? Divergência é o mesmo que se separar, como aconteceu aqui com o Brasil e com a África, tudo bem? É só para você entender mais ou menos. A Pangeia, então, teria se dividido em dois grandes continentes por volta de 300 milhões de anos atrás, a Laurásia, que deu origem à América do Norte, e a Eurásia, que era formada pela Europa e a Ásia, e Gondwana, que era formada pelos continentes da América do Sul, África, Índia, Austrália, na Oceania e pelas ilhas do Pacífico Sul. Ao mar que se formou entre esses dois continentes deu-se o nome de Tétis, deusa grega do mar. Então, assim, a gente acaba tendo, para a representação daquilo que foi daquilo que parece verdade, né, as teorias propostas, como a gente tem da teoria proposta por Wegener, da deriva dos continentes, a gente tem uma representação também desse fenômeno em várias culturas no mundo, inclusive na cultura grega. Veja que os gregos tecem toda uma história, descreve, para representar essa separação, essa fragmentação desse único bloco de terra que daria origem a outros blocos, como você está vendo as representações, chegando a se tornarem hoje 6 continentes, né? Então, a história seria mais ou menos assim. Éramos um único continente. Na verdade, havia um átomo primeiro. E a história se divide em duas teorias, me perdoe. Duas teorias, grandes teorias. Existem várias, mas existem duas grandes. De criação do universo e do mundo. Então, uma é criacionista, a que Deus criou o mundo há aproximadamente 6.000 anos atrás, e está proposta lá no livro de Gênesis, que significa, vem do Gênesis do aramaico, hebraico, que significa a origem de tudo. E está narrado lá nos primeiros livros da Bíblia, né? Capítulo 1 de Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das trevas, então Deus disse, haja luz, e houve luz, e houve separação entre o dia e a noite. Vai sendo narrado como o mundo foi criado em 6 dias, no 7º teria Deus descansado. A outra teoria é do Big Bang, que era um único átomo com uma grande concentração de energia que explode e se expande pelo universo. Isso aproximadamente 11 milhões e meio de anos atrás. E aí o que acontece? O universo surge várias galáxias, entre elas a Via Láctea. Existe uma teoria, um relato grego que seria
formado, Via Láctea porque vem do leite, tá? Formado do leite, que foi espirrado da mama da mulher de Zeus, eu acho que era Afrodite, se eu não me engano, não vou me lembrar agora, mas que ele havia traído, não, ele havia traído Hera com Afrodite e Afrodite deu um filho, fruto dessa relação de adultério. E quando Afrodite morre, ele pega o filho e coloca no cesto junto com os demais filhos. Quando Hera vai amamentar, percebe que não é filho dela e arranca do seio. Nisso o leite espirra no universo, formando a galáxia Via Láctea. Lá se formou o sistema solar, com o Sol e os 9 planetas, né? Existem planetas anões que foram surgindo ao longo da história, talvez tenha mais agora. E aí você tem então um sistema com um campo de órbita muito forte do Sol, com os planetas que ficam girando em torno dele, né? A Terra, quando gira 365 dias e 6 horas em volta do Sol, se caracteriza um ano. Enquanto isso, a Terra vai fazendo movimentos em volta de si mesma, que são movimentos rotacionais, que demoram 24 horas. E aí, se a gente for parar para pensar, nesse movimento, nesse resfriamento dessa... Quando a Terra, né, quando esse átomo explode, ele se expande no universo. Por movimentos centrífugos e centrípagos, esses movimentos essas massas vão se condensando. E ao se condensar, vai se formando os primeiros blocos que depois de resfriar dão origem aos planetas, dentre eles a Terra. Surgiu-se um primeiro bloco, um bloco de massa condensada chamada Pangeia. Esse nome vem do grego, Pangeia, toda a Terra. E ao lado o oceano, que seria a água que ficou condensada pelo resfriamento, o encontro de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, que possibilitou a formação do vapor da água, e depois essa água foi se acumulando pela chuva e pelo seu movimento cíclico do ciclo da água. Pantalassa, se eu não me engano, significa todo o mar, tá? Esse fragmento, a Pangeia, se divide por conta dos movimentos internos da Terra, porque a magma incandescente, que chega a 9.000 graus centígrados no centro da Terra, que é uma bola de ferro. Depois as camadas vão se resfriando, diminuindo a temperatura do magma. Esse magma mais frio empurra o magma mais quente, que é mais leve, fazendo movimentos circulares dentro da Terra, fazendo com que as placas se movimentem, dando origem a outras placas, né? Falásia Gondwana, depois você teve a Eurásia, a América, separou a América do Sul, a África e a Oceania, né? Dando origem a esses 6 continentes que nós conhecemos, inclusive a Antártica. Segundo a teoria do movimento de separação dos continentes, que se originou devido à grande instabilidade da imensa placa que flutua sobre o manto terrestre, chamado abaixo de crosta terrestre, que se estende de cerca de 30 km até 2.900 km de profundidade da superfície, os continentes teriam se separado com uma velocidade de cerca de 1,2 a 2 centímetros por ano. Veja, já se passaram quase 300 milhões de anos. Já a placa indiana teria atingido a velocidade de 10 a 12 centímetros por ano, desagregando-se do continente africano e chocando-se com a Ásia. Vamos lá. Responsável pela formação do Himalaia. Há cerca de 40 milhões de anos ficou completa a abertura do Atlântico e as 2 Américas se uniram pelo Istmo do Panamá, formando a cadeia montanhosa dos Andes e dando aos continentes sua configuração atual. Tá aí, né? Essas seriam as placas tectônicas com essas linhas. E em cima você tem os continentes. Essas placas se movimentam nessas regiões, são regiões que geralmente acontecem abalos sísmicos. Veja que a erupção de vulcões acontece com maior preponderância nessas regiões, tá certo? Depois você tem, então, aqui a América e aqui o Istmo do Panamá. Você tem aqui o Oceano Atlântico, o Pacífico e o Índico. Lembre da Índia, que vai te ajudar. E aí os continentes em cima das placas. Veja que o Japão corre um enorme risco por ter uma junção de muitas placas nessa extremidade. Vamos lá, responder os exercícios. Vamos praticar? Considerando o que você leu no texto, explique o que é a teoria da deriva dos continentes. É só explicar lá, tá no primeiro parágrafo. Segundo, B. Uma teoria reúne diversas evidências que levam à sua validação. Cite os 2 fatores evidências, né, os fatores são evidências, que comprova a teoria da deriva dos continentes. Então você vai falar aí sobre as plantas que foram encontradas e os fósseis, tanto nessa região da África, onde o Brasil poderia se encontrar como se fosse um quebra-cabeça, tá certo? E aquilo que foi encontrado nessa região também, entre a
desculpe, a Europa e a Ásia, né? Você tem aqui. Essa parte da América, em algum momento havia uma ponte, né? Formada, um grande bloco de gelo que formava uma ponte e que possibilitou que a migração de mongóis para essa região, né? Existe uma teoria que explica isso. Bem, você vai explicar. São os fósseis e as plantas que se encontram nas extremidades desses encontros, ou animais de espécies parecidas que se encontram nessas mesmas regiões, mesmo estando em continentes diferentes. Isso nos ajuda a justificar essa resposta. Tá certo? Essas seriam as evidências ou os fatos. C. Com base no texto, identifique os continentes que existiam antigamente e quais são os continentes atuais. Só falar aí, Gondwana, Laurásia, ok? Aqui, para conhecer mais sobre como se formaram os terremotos, assista o vídeo. Tem um vídeo ilustrativo. A gente fica por aqui. Quero agradecer. Faça a lição. Tenha uma boa tarde.